vitae ou currículo profissional, como vocês quiserem chamar. Na nossa aula passada, nós já falamos um pouco sobre esse gênero textual. Hoje vamos retomá-lo rapidinho para que a gente continue aí, dê continuidade às nossas atividades. Bom, gente, é um gênero, como eu falei para vocês, que vai pertencer à esfera profissional. E ele vai ser composto primordialmente por dois tipos textuais, mas muito mais pelo tipo descritivo e vai haver aí a presença, do expositivo. Mas por que o descritivo? Você vai descrever as suas qualificações, não é mesmo? A sua formação, as suas experiências profissionais. Às vezes você vai expor, Você vai fazer um texto aí mais expondo, alguns pontos, algumas coisas bem específicas e que você julga ser importante, para não deixar de lado aí, para te ajudar a conquistar aquela vaga. Mas primordialmente, o tipo textual desse gênero é o descritivo. Outro ponto importante, qual é o objetivo, Como nós sabemos, o objetivo principal é conseguir uma vaga de emprego, é conseguir a inserção no mercado de trabalho. Mas o texto em si, a construção textual em si, ela visa trazer uma síntese das suas qualificações, das suas experiências profissionais, da sua formação e de dados pessoais aí para que você consiga essa vaga de emprego. Para além disso, gente, há algumas coisas que não podem passar despercebidas no currículo vitae, que são os dados de identificação, como nome completo, nacionalidade, idade, endereço, contatos, experiência profissional e alguns outros dados que são essenciais aí para que o seu currículo fique bem chamativo, para que salte aos olhos aí do empregador. Então, basicamente é isso. Na semana passada a gente falou bastante também sobre o currículo vitae. Trouxe só um resumão para a gente continuar aí a fazer as atividades do PET. Então, vamos lá. Atividade de número 1. Bom, vocês precisam ler o texto 1 para responder o que se pede. Bom, aqui no texto 1 nós temos um currículo, o currículo do José dos Santos Carapuça. Então, aqui tem todos os dados pessoais dele, em sequência, e depois temos a formação acadêmica, Ciência da Computação, concluída em 2004, na Faculdade de Computação do Rio do Mato. Experiência profissional, Droga Bets Limitada, de outubro de 2004 a junho de 2005. Atividades desenvolvidas, implantação e desenvolvimento de sistema de inventário de produtos e atendimento de pedidos que automatizou os processos de teleentrega, proporcionando grande economia de tempo e maior segurança nas informações. Vamos continuando aqui. Atividade de número 1. Identifique a partir da leitura do texto anterior as seguintes informações. Qual o nome completo e a idade do candidato a uma vaga de emprego? Bom, nós vimos lá no currículo que o nome dele é José dos Santos Carapuça e como ele nasceu em 1982, a gente faz um cálculozinho aí. Eu tive que fazer um cálculo porque eu tenho um probleminha com isso. E ele tem aí 39 anos. Pergunta facílima, gente? Letra B. Qual a formação acadêmica do candidato? Tá bem? De todo o tamanho lá, o candidato é formado em Ciência da Computação. Letra C. Descreva a experiência profissional já vivida pelo candidato. Gente, como eu já falei com vocês anteriormente, o que a gente traz aqui são sugestões de respostas, tá? Não sugiro de forma alguma e não apoio que vocês copiem as respostas que a gente traz aqui. Ok? O que vocês têm que fazer o exercício antes, vir aqui e ver se está de acordo, Ou tiveram alguma dificuldade, venham ver, que a gente vai explicá-los aqui, cada pontinho importante da atividade, mas que vocês consigam escrever nas palavras de vocês, ok? Porque isso é aprendizado. Copiar não vai fazer com que vocês aprendam, assimilem aí a matéria. Tranquilo? Combinado? Então, vamos lá.
O candidato trabalhou na Drogabags por 1 ano, né? Tá lá escrito. Nesse período, aí aqui eu coloquei exatamente o que ele falou. Desenvolveu atividade de implantação e desenvolvimento de sistema de inventário de produtos e atendimento de pedidos que automatizou os processos de teleentrega, proporcionando grande economia de tempo e maior segurança nas informações. Vocês podem mudar essas palavras, tá? O que eu sugiro é que vocês mudem essas palavras. Vamos continuando por aqui. Atividade número 2. O texto que você leu tem por objetivo: letra A, apresentar informações profissionais. Letra B, dar uma instrução. Letra C, defender uma ideia. Letra D, relatar uma sequência de eventos. Vamos parte por parte, gente. A partir da letra D aqui, vamos subindo, tá? Relatar uma sequência de eventos. Geralmente, quando a gente faz isso, né, relatar, a gente está narrando. Então, aqui nós temos um texto, né? Se fosse esse o caso, seria um texto do tipo narrativo. Letra C, defender uma ideia. Quando eu defendo uma ideia, eu estou o quê? Argumentando. Então, a tipologia textual seria tipologia argumentativa. Letra B, dá uma instrução. Qual tipo textual é esse? Injuntivo, não é? E letra A, apresentar informações profissionais, que é a nossa alternativa correta, né? Porque em um currículo nós apresentamos essas informações, vai ser aí, como eu falei no início para vocês, em primazia o tipo descritivo, ok? Então vamos continuando aqui, que a nossa próxima atividade dá sequência aí ao que nós acabamos de falar. Número 3. Levando em consideração a sua resposta da atividade 2, qual é o tipo textual predominante no texto 1? Bom, acabei de falar com vocês, o tipo textual predominante no texto 1 é o descritivo. Aí eu expliquem nas palavras de vocês, de modo que o candidato descreve a sua formação e suas experiências para que, com o objetivo de que o empregador consiga criar uma imagem mental acerca de suas competências profissionais. Então, ao descrever, você pode criar a imagem mental, você move aí, você mobiliza o imaginário do seu interlocutor, do seu leitor. E esse imaginário, no caso, de um gênero como o currículo, ele faz criar uma imagem sobre você, que é o candidato, e que seja uma imagem positiva, que traga aí as suas competências, que convença, o empregador de que você é a pessoa ideal para aquele cargo. Tudo bem? Vamos continuar aqui com a atividade de número 4. De acordo com o texto 1, o que aconteceu na vida do candidato em 2004? Só voltar lá no texto, no currículo, que vocês vão encontrar que em 2004 o candidato concluiu o ensino superior em ciência da computação. Ok? Fechou aqui? Vamos para a próxima atividade. O texto 2 apresenta uma sugestão de elaboração de currículo vitae, diferente daquela que vimos na semana 1, mas que é tão válida quanto a outra. Eu falei com vocês na semana passada que não existe apenas um formato de currículo. Ele vai ter que corresponder às suas necessidades, aos seus objetivos. Tranquilo? Então vamos ler aqui o texto, ler e fazer o que se pede, Então temos aqui o início do currículo do Wallace José dos Santos. Temos aqui as informações pessoais, ele coloca o e-mail, que é bem interessante, muito importante que vocês não se esqueçam quando vocês forem redigir um currículo. O objetivo, cargo de auxiliar de recepção. Formação, Escola Municipal Fernanda Montenegro, Ensino Fundamental 1. Continuando aqui, experiência profissional, PC Informática Limitada em 2011, monitoria em informática. E aqui ele traz as atividades que ele desempenhava nesse cargo de monitor. Auxílio a alunos na utilização de programas Word e Excel, auxílio na digitação de documentos da empresa, atendimento na secretaria. Qualificações e atividades profissionais.
Então, ele traz aqui que ele tem uma formação em língua inglesa, né? Nível avançado, curso de informática e traz as informações adicionais. O que ele traz aqui para a gente? Destaque como melhor aluno no curso PC Informática em 2010, premiado com certificado de melhor desempenho em prova oral em 2009/2, aí no segundo semestre, tá? No Tucson English Course. Não sei se é assim que fala, tá, gente? Segundo colocado em Olimpíada de Conhecimentos Gerais da Escola Municipal Fernanda Montenegro. Atividades extraprofissionais, Escola de Futebol Mané Garrincha. Percebam que o candidato traz muitas informações, né, adicionais aí, e é bem interessante que vocês façam isso também, né? O que puder aí, no máximo, enriquecer, né, potencializar o seu currículo é válido, ok? Vamos lá, gente. Atividade de número 5. Considere que o candidato Wallace pretende se candidatar à vaga de auxiliar de recepção em uma empresa. Tendo em vista os requisitos que o cargo pode exigir, transcreva do texto as informações que seriam relevantes para o candidato conseguir a vaga. Justifique sua resposta. Então, para que a gente consiga saber aí se ele tem os requisitos, né, para essa profissão, para essa vaga, nós precisamos saber o que um auxiliar de recepção faz. Então, sugiro que vocês dêem um Google, dêem uma pesquisadinha aí para saber exatamente o que esse cargo exige. E vamos à resposta. Lembrando, tentem escrever nas suas palavras. As nossas respostas são apenas para vocês terem aí uma base, tá bem? Vamos lá. O candidato possui formação em informática, tem experiência no auxílio de alunos, na utilização de programas Word e Excel, na digitação de documentos da empresa e no atendimento em secretaria. Aqui eu coloquei exatamente o que ele colocou como experiências, tá bem? Essas informações são relevantes para que consiga o cargo almejado, visto que um auxiliar de recepção tem a função de organizar as rotinas de digitação, arquivos de documentos, distribuição de correspondências e serviços externos. Aqui vocês podem colocar outras informações que vocês julguem serem aí relevantes também, tá, gente? Não precisam se limitar apenas à resposta que a professora colocou aqui. Tranquilo? Vamos aqui à nossa última atividade da aula de hoje, atividade número 6. Observe o quadro abaixo, que retrata os principais requisitos para um candidato a um cargo de auxiliar de escritório. Então, temos aqui o quadro, né? O auxiliar de escritório é muitas vezes chamado de assistente administrativo. Este profissional realiza as diferentes tarefas inerentes ao serviço de escritório, sendo suas principais funções: digitar cartas, planilhas, relatórios, entre outras documentações, organizar reuniões, encontros, conferências, arquivar os diversos documentos, pagar faturas e proceder ao faturamento, entre outros. Então, aqui nós temos, né, mais uma vez, as funções aqui requisitadas para esse cargo, né? E aí cabe a pergunta, após a análise do currículo do Wallace e a observação desse quadro sobre o cargo de auxiliar de escritório, podemos responder: o Wallace estaria apto a exercer as funções requisitadas para o cargo? O que vocês acham? Então vamos à resposta. Como eu falei com vocês são livres, né? Vocês podem responder sim ou não, mas precisam justificar a resposta. Bom, ao meu ver, ele é sim um candidato que está apto a exercer as funções requisitadas, pois possui formação e experiências suficientes para o serviço de escritório, como curso de informática e tendo exercido aí o cargo de monitor na utilização de programas Word e Excel e em digitação de documentos da empresa.
Pessoal, vocês podem colocar mais dados aqui. Vocês podem falar sobre o curso de inglês, que aqui eu não citei. Vocês podem falar sobre o atendimento ao público, né? Que ele atendia na secretaria. Vocês podem falar sobre aquelas informações adicionais. Não se prendam ao que eu trouxe aqui nesse exercício. Como a gente sempre fala, vocês podem se basear nas nossas respostas, tá bem? Espero tê-los ajudado. Compartilha esse vídeo com os amigos de vocês. Curte aí para dar uma força pra gente.